E hoje o Café com Elas é sobre inteligência financeira. Você gosta desse assunto? Como é que anda as finanças da sua vida pessoal, da sua empresa? E você tem noção do que vai acontecer com o nosso Brasil daqui 5, 10, 20 anos no que se diz respeito à prosperidade financeira da nação? Hein, Érica? Tu vai me ajudar com esse assunto? Acompanhe, que esse assunto vai ser super interessante, não vai ser um assunto chato e você vai compreender o que você pode tomar decisão como cidadão brasileiro para melhorar a sua nação. Olha, é agora! É agora! Vem! Vem cá, deixa eu te perguntar. É algo que eu sempre faço dentro das minhas palestras para entender a mentalidade dos meus interlocutores, aquelas pessoas que estão ali ouvindo, né? Eu tô falando sobre inteligência emocional, sobre inteligência financeira, sobre gestão dos negócios, tô fazendo uma seletiva com os novos jovens para serem inseridos dentro do mercado de trabalho, nas mentorias. Sabe qual a pergunta que eu sempre faço? Eu sempre vou logo. E aí, me diz, qual que você prefere? Letra ou número? Aqui no Piauí é bem equilibrado, né? Até porque também a gente tem muitas mentes que gostam mesmo de estudar. Né? A nossa educação, a intelectualidade do piauiense é de tirar o chapéu, né? Como nós somos realmente mentes criativas, mentes empreendedoras. Quando não empreende financeiramente, está empreendendo na casa, né? Nos negócios, com os amigos, criando sempre uma situação onde vai ali viver uma multiplicação na sua vida. Hoje, o nosso Café com Elas, eu trouxe a minha amiga, a nossa contadora, minha amiga contadora pessoal, Érica Gonçalves. E me fala, eu vou fazer para você essa pergunta aí. Então, para você, letra ou número? Números. Me pergunta, vai. Amo a planilha. É mesmo? Números ou letras? E, gente, o que é que vocês acham? Eu escrevi 5 livros, amo compor letras, né? Amo textos. O que é que você acha? E deixa aqui nos comentários o seu. Então, vai, letras ou números? E quando a gente vê, né, a resistência de uma parte da sociedade que não quero planilha, não quero número, e isso impacta diretamente nos resultados da gestão financeira. Totalmente. Impacta totalmente na gestão financeira dos negócios e também na gestão financeira particular, pessoal, familiar. Eita, gente, eu tô agora com Érica Gonçalves. Fica aqui porque o Café com Elas é para deixar você com a mente de riqueza. Seja bem-vinda, Érica. Que Deus abençoe. Obrigada pelo convite. Amei essa oportunidade de falar. Gosto desse assunto finanças, gosto de falar de tributos. Não gosto de tributos, mas gosto de falar, de incentivar as pessoas, os empresários que eu presto consultoria a entender sobre esse assunto. Porque, na verdade, tributos, finanças está nos nossos dias a todo momento. Vamos no supermercado, vamos comprar um cafezinho, vamos passear no shopping. Tributos. Gostando ou não. Querendo ou não. E Érica, queridas, é a nossa mentora de inteligência financeira na mentoria Mulher Renovada. Mas antes de você se tornar a nossa oficial mentora de finanças, você também participou da mentoria, né? Sim. Participei de todas as mentorias praticamente. Eu acho que não tem, desde Sonhos de Mulher. É verdade, participei Érica. muito. Eu acredito que desde 2018 que eu estou nessa trajetória de busca de conhecimento, de aprendizados e quanto eu aprendi. E o quanto que isso é importante, né? Você como essa grande profissional, ainda se colocando como eterno aprendiz. Eterno aprendiz. Essa busca por conhecimento, Provérbios 13, verso 14, ele diz que os sábios, eles são fontes de vida. Que o aprendizado, as instruções dos sábios são fontes de vida. E eles fazem com que o ser humano se distancie dos caminhos da morte. Uau! Eu li isso, eu achei tão impactante. Já tinha lido, mas a forma como você está colocando agora abriu uma revelação tão linda, sabe? E eu tomo isso
para minha vida sempre. Eu sou sempre buscando aprender, buscar entender as emoções, como a pastora Diana sempre colocava, Amém. sempre ensinou nas mentorias, ensinando sobre finanças, ensinando sobre casamento, sobre famílias, Isso. sobre filhos. Isso. E quanto eu aprendi, quanto eu pude me posicionar diante desse aprendizado e colocar em prática na minha família, na minha casa, na gestão das minhas emoções. E que lindo você dizer isso, porque para mim, realmente, a gente nem estava combinado, a gente está colocando sobre isso, porque a mentoria Mulher Renovada, ela traz ali o desenvolvimento de corpo, alma e espírito. E o assunto finanças entra exatamente nas lacunas da alma, né? E quando eu vi a Érica, né, trazendo muitas entregas, sabe, extraordinárias a mais para a mentoria Se Já Quero, nos conectamos de uma forma muito preciosa. E ela começou também a auxiliar ainda mais nas suas especialidades das nossas alunas. E você viu a quantidade de mulheres que precisam aprender a separar CPF para cá, CNPJ para lá, né? Porque a maioria das mulheres são empreendedoras. Agora fala, que dificuldade é essa da mente brasileira de ter essa gestão? Eu entendo que, em primeiro lugar, é falta de conhecimento, de compreensão sobre o assunto, e do jeito que vai dando, você vai fazendo, você vai criando, e a população brasileira, ele é muito criativa, como você iniciou, está sempre criando formas de rendas, forma de viver, vende, a boleira faz um bolo, começa a vender para a vizinha. Nossa, era só um bolo para a família, mas é tão bom. Vamos vender. É muito criativo e vai acontecendo e vai fazendo. Tudo. E as coisas vão acontecendo, o negócio começa a crescer, você tem a necessidade de abrir um CNPJ, de repente, e eu não tenho conhecimento nenhum sobre finanças, eu não tenho conhecimento nenhum sobre gestão. E eu preciso de um contador, e precisa de uma consultoria jurídica, e precisa começar a ter conversas para adquirir capitais no banco. Esses assuntos. Chato. Meu Deus, eu tenho meu filho, eu tenho minha casa, eu tenho a profissão que eu tô terminando ainda. Por que eu fui inventar de fazer esses bolos, Érica? Não tenho tempo para falar sobre isso, porque o meu cliente está esperando eu fazer o bolo já tá ali no forno queimando, eu não consigo me reunir. Parar e me reunir com você, E não Érica, somente a boleira, não é somente a boleira, né? Mas tem a manicure, que também, né? A artesã, a cabeleireira, né? Tá vendendo água, tá vendendo picolé, tá tudo dentro do Pix do CPF. Tudo. E hoje, mais do que nunca, com o mundo digital, tudo que você faz, tudo que passa pela sua conta bancária, já é sabido pelo governo. Ele já sabe, os bancos enviam essas informações para o governo da União, Estado e município. O que falta para que ele chegue, bata na sua porta e diga, você está fazendo tudo errado. E aí você vai dizer, eu não sei, eu não fiz nada errado, eu não sabia que isso... Eu estava cuidando da renda da minha família, era uma renda extra. E hoje, nesse mundo capitalista, no mundo que nós vivemos, esse conhecimento, e infelizmente, nós não temos essa educação financeira ainda nas escolas públicas. A gente ainda não tem esses ensinos sobre tributos, sobre negócios, essa conscientização, e eu ainda sinto falta, ainda vou mais além. Essa conscientização, ela não vem nem quando eu estou me formando. Eu estou me formando em medicina, eu estou me formando em engenharia, eu estou me formando em médico, mas ele não tem uma aula que fale sobre isso. Exato. Você vai sair, vai abrir uma clínica. Não, eu só falo de anatomia, né? Cirurgia. De toda a parte, né? De anatomia. Mas eu não falo. Se você quiser empreender, como é que você vai fazer? O advogado do mesmo jeito, né? Não, eu sei desenvolver soluções para as causas, né? Cada vez mais desafiadoras e jurídicas. Agora, peraí, empreender, vender, né? Isso. Educação é o ponto X para tudo, para tudo. Adquirir conhecimento, adquirir sabedoria. É tanto que se você lê Provérbios fala do início ao fim sobre negócios. Ele fala do início ao fim sobre dinheiros, sobre gestão. Isso. E quem hoje, né, afirma aqui para nós, quem hoje são os responsáveis para fazer todas essas estruturas governamentais para trazer para o povo
o imposto justo, os preços justos, o vem e vai. O Café com Elas é para trazer conhecimento, principalmente para você empresária, para você empreendedora, entender que o nosso Brasil, ele desenvolve políticas públicas, sim, para fazer com que eu e você tenha acesso às informações, e não somente isso, mas que faz com que os nossos negócios sejam prósperos. Agora, o que falta realmente é nós termos mais esses momentos de deixar Debate. o conhecimento chegar, debater sobre o assuntos. assunto, mas isso também tem muito a ver com a inteligência emocional, com o nível de maturidade, né? Totalmente. Que nós como igreja, nós como empresa, nós como sociedade nos permitimos conhecer ou não. Conhecer ou não. E faz muito parte disso que a pastora Diana está falando mesmo, que essa gestão das emoções, quando eu abro a minha mente, me deixo trazer novos conhecimentos, como Romanos 12:2 diz, que seja transformados pela renovação do seu modo de pensar. Uau. Talvez você ainda não se abriu, você não se deixou ser transformado. Por quê? Porque você se amoldou com um padrão deste mundo. Com um padrão que está sendo estabelecido, com um padrão que os governantes, que aqueles que fazem as leis têm colocado. E você tem se deixado ser guiado, sem conhecimento nenhum, como um cego. Sem entendimento, você está totalmente cego quando você não entende o mínimo possível de tributo, de negócios, de finanças. Érica, eu não tenho uma empresa, não sou empresária. Tenho que saber disso. Você tem que entender de finanças, da gestão do dinheiro da sua casa. É isso. É isso. E é uma quebra, né? Uma linha bem fina, queridos. E quando você se permite viver a níveis de conhecimento que anteriormente não faziam parte da sua rotina, né? Nossa, você começa a se permitir conhecer pessoas como a Érica, começa a sentar em mesas mais intencionais e a aprender sobre aquilo que a sua família precisa. E sabe um assunto, Érica, que eu queria que você colocasse aqui? Além de você se permitir ter conhecimento sobre inteligência financeira, gestão dos seus negócios, né, a nível financeiro, principalmente entender de onde vem toda essa orquestra financeira para o nosso Brasil, até chegar no consumidor final. Tudo faz parte de políticas públicas. Faz parte de quem está no governo, na liderança do nosso país. Quem faz as leis são os parlamentares, os deputados, os senadores, que sentam com projetos, que levam projetos para serem votados, são os que votam e fazem acontecer e definem como esses impostos, como os tributos, o que vai ser cobrado, as obrigações acessórias, tudo isso que rege o nosso país vem a partir desses políticos que nós colocamos no poder. Interessante que, vê só, gente, olha a realidade do nosso Brasil. A pauta financeira, ela realmente tem um derramamento onde vem do governo mesmo, né? Do governo. A pauta financeira para o Brasil até chegar no consumidor final, né? Mas diferente de outras pautas, né? A educação, por exemplo, a saúde, tem muitas outras áreas da população brasileira que parte do privado. Por exemplo, existem clínicas que podem desenvolver exames, consultas de uma forma abraçando um pouco mais da sociedade, as escolas também. Mas quando se trata de finanças, sim, parte de cima. 100% governamental. É regulamentado, tudo precisa ser regulamentado. E a educação privada, a saúde privada, todas as áreas privadas recebem exatamente essa orientação, essa única direção. Existe o Código Civil, existe a Constituição, existe leis sobre o ICMS, existe leis sobre os tributos federais, sobre os tributos municipais, e todos nós que estamos aqui, não tenho empresa, mas você vai ser impactado por essa legislação que o seu vereador, que o seu deputado, que o seu senador aprovou. E que foi aprovada pelo presidente. É interessante que nós vivemos numa república democrática, onde nós temos governo sobre uma população, governantes. Você vota no vereador, no deputado, no Senado. Isso. Estes fazem as leis, estes aprovam as leis nas câmaras, nos senados,
E essa lei é levada para o presidente sancionar ou vetar essa lei. Então, olha que responsabilidade nós passamos, transmitimos a estes políticos que estão representando a nossa população, estão representando o Brasil. E a mente de escassez do Brasil, no quesito finanças, deixa uma resistência também de se permitir aprender mais, de tomar decisões cada vez mais assertivas, tendo conhecimento. Porque se a maioria do brasileiro mistura tudo, não tem noção de CPF, CNPJ, de impostos, de reforma tributária, de quando vai começar a acontecer de fato, de quando começou, quem está transitando todos esses projetos até então, né? Se o brasileiro, a maioria, não quer fazer a gestão da sua vida pessoal, imagina do Brasil, imagina conhecer sobre, né? Na verdade é cultural, né? O brasileiro ele não quer falar de finanças, o casal ali é sócio, quebra o negócio, mas não tem diálogo na família, né? Tem até bons livros e palestras que falam, né? Casais inteligentes enriquecem juntos, né? E famílias inteligentes também enriquecem o país, né? Enriquece a nação, se nós nos unirmos para entendermos mais sobre esse conhecimento. Isso, exatamente. Essa dificuldade do brasileiro falar sobre finanças é o grande problema da nossa nação. E trazer, é a mesma coisa, não se discute religião, não se discute política e também não se discute problemas financeiros. Não senta uma família, um marido e uma mulher, eles não sentam para projetar, planejar o seu orçamento mensal, para definir para onde vai os salários. Tem marido que nem conta para sua esposa quanto ganha. Já imaginou isso? Já imaginei, já vi e oro por mulheres assim, constantemente. Essa realidade ela é muito natural, né? E interessante você saber disso. A formalidade disso, o que eu quero dizer é que está se tornando cada vez mais normal, se tornou normal, né? O homem tem ali o seu recurso financeiro, a mulher tem o seu recurso financeiro, o jovem também está aprendendo sobre isso. Individualizam as suas finanças, suas rendas como se não fosse um todo, como se aquela renda não fosse parte de toda a família. E se dentro da família já existe a individualidade das dependências financeiras, imagina no Brasil. Numa nação. Imagina numa nação. Né? E o quanto que a gente precisa abrir a nossa mente, se permitir entender sobre conhecimento financeiro dentro de casa, na cidade, na sociedade, para que a gente possa realmente desenvolver decisões cada vez mais assertivas, para que estes governos tomem a linha que o nosso Brasil precisa. É verdade isso. Eu lembrei de algo que eu vi esses dias, né? Com essa situação da Copa, né? Todo mundo ali torcendo pelo Brasil, vibrando, assistindo os jogos. E eu vi alguém falando que o brasileiro, ele investe tudo. Ele torce pelo político e ele cobra do jogador. O Brasil perdeu, todo mundo se indignou. Todo mundo entristeceu-se. Então, vamos trazer também essa consciência para a nossa nação, para nossas riquezas, para a prosperidade. Onde nós não estamos ganhando. Onde nós não estamos ganhando. Essa é a dificuldade da gente não se indignar e procurar saber. Como assim você não nos fez ganhar? Por que não estamos tendo conhecimento? Onde é que o jogo está sendo perdido? Por que nosso Brasil não está prosperando? Por que a economia está tão difícil? A gente ouve tanto falar isso, a economia do Brasil, os planejamentos, ou as prospecção para o futuro, para 2027 são terríveis. Todos os economistas estão falando isso. E por quê? Isso depende da nossa conscientização e da nossa cobrança para quem nós votamos, em quem nós votamos. Qual foi a lei que ele fez que não funcionou? Qual foi o projeto e a política pública? Em qual pública? governo, né? Por exemplo, você estava aqui nos trazendo a memória de quando a reforma tributária que possivelmente entra em 2027. 2027. Né? Muito possível, né? Que quando foi que ela começou? 2023, não é isso? 2023. Né? Quais foram os governos? Quem foram as lideranças, né? Que
apresentar os projetos de lei. Quem foi que apresentou o projeto? Quem votou e aprovou? Exato, é importante a gente procurar saber quem são estas pessoas que estão caminhando e divino. Algumas delas não estão mais no governo, mas outras possivelmente voltem. E é hora não somente de orar como mulher de fé, mas ter conhecimento sobre as próximas decisões para o nosso país. Porque eu estou pensando nesta mesa agora, café com elas, eu estou pensando nos meus netos, eu estou pensando nos netos dos filhos dos meus filhos, né? E legado e sucessores não é sobre ser uma mulher de sucesso aqui e agora, na minha vida empresarial, na minha vida como mentora e escritora. Ser uma mulher que tem sucessores é saber que quando eu não estiver mais aqui, eles vão dar continuidade à voz e aos princípios com propósito que a gente defende. Todas as decisões que são tomadas hoje e o nosso posicionamento hoje vão impactar diretamente essas gerações. Totalmente. São nossos filhos, são os nossos netos, nossos bisnetos. O que nós queremos para o nosso Brasil, para a nossa nação, como torcedores do Brasil? Que lindo, boa você falar isso. Quem ama a nação, que ama aquele hino nacional. Quem não se emociona? Nossa, eu me emociono demais. Aí na Fórmula 1 também, né? Quando a Ayrton Senna estava na pista, né? Tan, 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 tan. Nossa, exatamente. Como era bom, né? Vamos ser torcedores da prosperidade. Amém. Do crescimento econômico do nosso país. Amém. Tem uma canção que diz assim, ó. Como será o futuro do nosso país? Nossa, e você lembra, né? Se converteu em 1990, né? Um dos anos aí 80. E essas canções, elas realmente ainda perpetuam muito no meu coração, né? Olhando para o futuro do nosso país. Eu lembrei agora também de um relato que eu vivi recentemente. É um empreendedor rural. E eu tive a oportunidade de conversar com ele, ali conversando, tomando um café, comendo queijo ali com aquele, né, na frente da casa, com um cheirinho ali das galinhas, olhando para ele, ver o quanto que a prosperidade em tudo que ele colocava nas mãos ali, cuidando dos bichinhos dele, aquilo multiplicava de uma forma linda. E eu, como empresária, ao lado do meu esposo, que é visionário, me deu vontade de fazer um investimento nele. Colocar um capital de giro ali na mão dele e pensar, vamos fazer esse negócio aqui prosperar. E sabe qual foi a pergunta que eu fiz? Antes de eu começar a jogar a ideia de investir naquele coração, eu perguntei, o que você tem de prospecção de futuro para daqui 5 anos na sua família, na sua casa? Porque antes de você fazer um investimento em alguém ou em algo, é importante você entender que tipo de terra você está colocando suas sementes. E ele me respondeu algo que me deixou bem triste. Ele disse assim, Érica, pastora Diana, eu tô de olho no que eu vou comer hoje. Eu não penso daqui 5 anos, não penso na próxima semana, não. Eu tenho que fazer meu ganha-pão de hoje, se a minha galinha eu vou comer hoje. Eu não me senti, Érica, na responsabilidade ali de aconselhá-lo, sabe? Meu coração fechou e eu comecei a refletir e orar pelo Brasil. Meu Deus, quantas mentes de escassez. São essas mentalidades. Com tanto dom e talento ali na mão, mulher, prosperando, mas não, eu não vou investir, não. Sabe? Como é que anda a sua mente, seu coração, quanto à prosperidade da sua casa? O que você tem de prospecção para a nossa nação para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, né? O que você faz hoje? Está impactando diretamente até onde? Até quantos anos à sua frente? Exatamente isso. Deus, ele fala que o povo dele perece por falta de conhecimento. E, de fato, essa mentalidade de escassez, ela existe justamente por isso, por falta de consciência, de conscientização de onde você está e para onde você quer ir. Quais são as possibilidades que você tem? Por vezes você nem pensa, porque você acha que você não consegue chegar àquele nível. É inalcançável para você. E porque você nunca visualizou as possibilidades enormes que nós temos na nossa nação. Nosso Brasil é muito rico, a nossa natureza. Vários países estão brigando pela Amazônia. Porque querem as riquezas do Brasil.
E nós aqui dentro vivendo tudo isso e a gente está vivendo Eu vejo isso no Piauí, escassez. sabe, Érica? Eu vejo isso, né? Os lençóis freáticos do nosso Piauí, né? As pedras preciosas que só tem na Europa e no Piauí, né? Eu vejo muito isso. E é importantíssimo você trazer essa mente de visão. O que você espera para o futuro? Agora, eu escuto algo. Eu escuto muito, né? O governo. Ah, é porque o patrão. Ah, é por causa, né? É sempre o outro, né? O dinheiro não está dando, né? O recurso não está sendo suficiente. Por quê? Porque você não está sabendo fazer a gestão ou porque você está colocando sempre a culpa no próximo ou no governo, né? E tirar essa mente de responsabilidade do outro e do governo e trazer para si. E aprender o básico, né, amiga? Aprender sobre o básico. Autorresponsabilidade, capacidade de gerenciamento das suas próprias emoções e o entendimento que na posição que eu estou como adulta, eu não faço o que eu gosto, eu faço o que preciso fazer. O que dentro da sua casa, da sua empresa está precisando ser feito que você tem negligenciado? Eita, eu já estive dentro da barriga da baleia e eu não queria ir para Nínive também, né? E quando Paulo ele desce para Tarse, ele compra uma passagem e desce para Tarse, né? Ele se afasta totalmente do oposto de onde o Senhor disse que ele tinha que ir. E quando tem aquele momento ali no alto mar e aquelas ondas e que o barco vai afundar, jogam ele e ele desce ainda mais, né? E dentro dessa reflexão, até onde você acredita que você vai precisar descer para você acordar e obedecer de fato para onde você tem que ir? Exatamente. Adquirir o conhecimento que você realmente precisa ter. Ei, mulher de fé, nós não vivemos pelo que sentimos e a nossa zona de conforto, ela precisa ser rompida e quebrada, né? Vai para Nínive, se esta é o lugar que o Senhor está te colocando como missão. Exatamente. Eu também não queria ir para Nínive, mas tem uma coisa na obediência que gera uma paz. Me lembrou gera algo, uma né? alegria. Eu tenho estudado muito sobre Moisés. O livro Êxodo, Deuteronômio, e eu vendo ali Deus enviando ele para tirar aquele povo. Quando ele estava já no meio do deserto, ele guiando para ele seguir em frente, direcionando. E tantas vezes Moisés não queria estar naquela posição. E ele teve que falar. Ele, mas Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu gaguejo. Isso. E Deus disse assim, eu te ajudo, eu vou contigo, mas este posicionamento, esse lugar de levar o povo é teu, é responsabilidade sua. Se posicione. Jeremias, do mesmo modo. Eu sou uma criança, eu não sei falar. Deus, eu vou te ajudar, eu vou te capacitar, eu vou te levar. Mas se posiciona. Este lugar é teu. Esther, não posso ir até o rei, o tio Mardoqueu. Quem sabe se não foi para um momento como este. Então você vê o tempo todo que a Bíblia está sempre nos ensinando que eles também não queriam estar lá. Eu não acredito que Daniel foi com alegria, né? José também não foi com alegria naquele poço, né? E tantas situações, queridos. Por vezes nem gostavam do assunto, porque Esther, certamente, ela não queria ter aquela conversa com o rei. Então. E ela teve que se preparar. Para ter aquela conversa. Sabe, eu vejo Esther, eu até ministrei já sobre isso, eu vejo ela numa zona de conforto, acomodada, vivendo ali a frutificação, né? Ela estava comendo dos frutos, né, de ser rainha, vivendo, e isso não é pecado, né? Mas só que existe um momento que o Senhor nos acorda e diz, foi para um tempo como este que eu te fiz ser empresária, que eu te fiz ser pastora, que eu te fiz entender e desejar aprender mais sobre tantos assuntos que você achava que não ia fazer parte da sua história. E sobre finanças, sobre aprender mais sobre quem toma decisões no nosso Brasil, é muito necessário. Não somente para você estar ali na roda de conversa e ser a dona da conversa, né? Assim como Érica, muito conhecedora, é mentora na área de finanças dentro da mentoria renovada, mas principalmente para a gente orar e tomar decisões assertivas para o nosso Brasil. E que haja maturidade emocional, maturidade financeira, maturidade espiritual na nossa nação, a começar pelas mulheres. Sabe por quê? Porque nós somos maioria na população. Sim. E eu oro por você, mulher,
pela nação brasileira feminina, para que a glória de Deus, sabe, levante cada vez mais Estés, Déboras, mulheres ousadas, assim como Érica, assim como minha vida, eu tenho me colocado o meu nome como semente, e isso me deixa feliz, porque eu creio que eu estou fazendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Morrendo pro meu eu, mas que seja tudo para a glória do meu Deus. Mulheres têm um poder de influenciar, não é? Ali no Éden, né? Então, Por que será que a sempre. serpente foi nela? Sim, sim. Ai, Então, nós Érica, temos nos posicionado da forma correta. é sempre uma aula quando eu tô com você, tá? Gente, eu estou aqui com a nossa vice-presidente da Rede Casa Rosa, né? E não somente isso também, mas principalmente porque Érica é uma mulher cristã, apaixonada pela sua nação, posicionada estrategicamente. E eu agradeço porque você é minha mentora de finanças. Como eu aprendo cada vez mais ali quando você coloca, né? Finanças com propósito. Meu Deus, que aula, né? Érica, todas as vezes que você está ali ministrando as mentorias de inteligência financeira, eu me sento mesmo, me coloco como aprendiz, porque esse coração, né? Que sempre está recebendo de uma nova porção, não somente a nível de revelação bíblica, mas sim de conhecimento no que diz respeito às finanças pessoais e às finanças empresariais. Ei! Aqui o assunto, filho, não acaba não. Eu vou fazer aqui um convite para você. Inclusive, a gente tem, na nossa plataforma da mentoria Mulher Renovada, a gente tem a Érica dando aula. Você quer ouvir mais sobre isso? Então vai lá para a plataforma da Mulher Renovada. Tem um link lá na bio do meu Instagram que vai te ajudar, tá bom? Porque o Café com Elas, o propósito é que a gente levar conhecimento em diversas áreas. Érica, deixa uma mensagem para quem está em casa, para ficar com a mente rica. Um coração amplo para receber mais de Deus. Amém, amém. Gente, primeiro, né, quero agradecer, pastora Diana, pelo convite. É sempre maravilhoso ter a oportunidade de posicionar aquilo que Deus já me ensinou. Por vezes eu tive que passar situações mesmo no meu negócio, na minha empresa, na minha vida pessoal, para poder ensinar, para poder falar do que eu vivo na prática. Então, eu tive que passar por situações dentro da minha empresa de fato, para me tornar gestora, para não ser só aquela contadora que diz o que tem que fazer. E eu fiz essa oração. Eu disse, Senhor, me capacita para que eu não trate isso para o meu cliente somente como teoria. Uau. Que eu saiba ensinar na prática. Que oração Senhor. foi essa? Deus me fez Te realmente pegou e falou, bom, bora praticar. Me fez gerir pessoas, processos, finanças, para que de fato eu aprendesse que eu não era somente uma contadora, eu era uma empresária. E a Érica, que antes era só a contadora e agora aprendeu a aprender quem é a Érica hoje, essa mulher madura. Hoje a Érica, ela está disposta ao novo do Senhor. E principalmente orando muito a Deus para que Ele me posicione no lugar que eu devo estar. Que Ele não me deixe calar, como Esté pensou em se calar. Mas realmente ser confrontada diariamente. Foi para um tempo como este. Amém. E talvez você foi para um tempo como este, como empresária, como empreendedora, que Deus te colocou para se posicionar como líder, como Moisés, de tirar um povo de um deserto, de uma escravidão de fato, passar por um deserto e chegar àquela terra prometida. Talvez você está sendo chamado para se posicionar. E eu falo para os cristãos. Isso. Tira esse pensamento de que política, religião não se discute, não fala, não estão na mesma mesa. Estão sim na mesma mesa. E você pode se posicionar e trazer a consciência em alguém, não convencer ninguém, mas trazer a consciência, pensamentos que possam mudar toda a estrutura, toda a trajetória de uma pessoa que está do seu lado. E principalmente da nossa nação. Amém, amém. É o futuro do nosso país.
aí, ó. Bota aí, ó. Produção, bota essa canção de fundo pra gente finalizar. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés. E tudo que você fizer prosperando a 100 por 1 em nome de Jesus. Eu fiz essa oração agora para finalizar esse Café com Elas, falando sobre finanças, sobre escassez, sobre o futuro do nosso Brasil, sobre a prosperidade do empresário brasileiro. Porque a 100 por 1, Érica, sabe, eu tenho algo no meu coração, que uma semente que o Espírito de Deus me ensine a selecionar durante a minha caminhada e trajetória na minha história, como mãe, como pastora, como escritora, como amiga, como avó, sabe? E agora até também como essa aprendiz de políticas públicas, eu quero aprender, Espírito Santo, me ensina a selecionar aquela semente que se eu plantar na terra fértil, vai produzir a 100 por 1. E isso não diz respeito somente à minha vida financeira, principalmente sobre a vida da minha nação. É sobre o Brasil, é sobre quem eu represento nessa terra. Você é a semente preciosa que, plantada na terra certa, produz a 100 por 1. Na sua casa, na sua família, onde o Senhor te inseriu. Que Deus abençoe. Nosso Café com Elas continua, porque como pastora, eu tô aqui para te mostrar quais são as mesas que agora eu estou sentando e aprendendo mais. Por isso que eu decidi, Érica, vou divulgar onde eu estou sentando, com quem eu estou conversando, por que eu estou tomando algumas decisões que estão me levando a viver novas realidades nessa nova estação na minha vida. É por causa de mulheres como elas que tá mexendo aqui no meu coração. Eu te amo. Dá tchau, dá tchau.